Eu, como guri, não estudei tanto quanto eu tenho visto outros falando aqui como palestrante, né? Não completei o fundamental, fui trabalhar muito cedo. Com 13 anos, eu já fazia alguns serviços simples para ganhar alguma coisa, para poder comprar o que eu queria, porque não tinha coragem de pedir. Eu gostava muito de ir ao cinema aos domingos, matinê, e não tinha coragem de pedir para o meu pai dinheiro para mim ir ao matinê. Então, cheguei, carpia quintal aqui na cidade, quando a cidade era muito pequena. Vocês sabem que eu conheci Criciúma. Eu nasci em Tubarão, vim para Criciúma com 2 anos de idade e fui registrado como cidadão criciumense. Fui registrado aqui em Criciúma. Então, me orgulho muito de ser criciumense. E, como eu estava falando, quando criança, eu carpia quintal aqui na cidade para ganhar os meus trocadinhos. A cidade era muito pequena, eu conheci Criciúma, não tinha uma pedra de paralelepípedo nas ruas. As ruas eram revestidas com, nós chamava de pirita, é o rejeito do carvão. Parecia, dia de sol parecia asfalto, mas tinha poeira. Dia de chuva era um lodo preto. Tá? E eu vivi tudo isso aqui em Criciúma. E uma cidadezinha pequena, o prédio mais alto que tinha era com dois andares, e muito raro, muito poucos. Então, participei do crescimento de Criciúma desde 1938. Hoje, eu estou com 88 anos e estou na ativa. Tá? Uau! Eu só vou interromper o seu José Lopes, eu vou ter essa ousadia de interrompê-lo, porque quando ele falou para mim, quando eu estava na sala dele, quando ele falou para mim que ele tinha 88 anos, eu não soube o que dizer. Né? Eu parei e ele falou, Alex, Maranhão, eu tenho 88 anos e eu vou continuar trabalhando. Eu amo trabalhar. Eu chego 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, aqui na Lox. Eu sou o último que saio, estou aqui todos os dias e feliz da vida. Isso me impactou. Isso me impactou. Então, só mais uma vez te parabenizar, já te parabenizei. Pode continuar. Como eu estava falando da minha origem, então, com 14 anos, eu tive o meu primeiro emprego. Hoje, eu estou com quase 75 anos de trabalho. Me aposentei com 60 anos, nunca... eu vou contar muito minuciosa a minha história, e eu vou acabar tomando muito tempo, vou procurar ser mais rápido. Tá? Então, nunca usei o meu salário de aposento e o meu benefício. Sempre procurei usar aquele dinheiro para ajudar outro, porque eu já era empresário, não achava que até hoje eu acho que empresário não precisa se aposentar. Teria o direito, se um dia se desse mal, teria o direito de reivindicar e passar até o seu aposento. Mas eu achava que eu não deveria usar aquele dinheiro. E nunca usei aquele dinheiro do meu aposento e meu benefício. Sempre procurei ajudar pessoas. Tá aí. Até hoje, continuo ajudando. Dá uma descansadinha, que a idade está começando a pesar. Tá? 88, 8.8, não é fácil. Vamos chegar lá também, senhor José. Com 15 anos de idade, eu, aqui em Criciúma, não consegui arrumar um emprego de verdade, entende? Então, eu falei com meus pais para eles me permitirem eu ir para o Rio Grande do Sul, que tinha uns amigos que tinham ido, tinham gostado, e me convidaram para ir também. E eu fui para o Rio Grande do Sul, na época, município de São Francisco de Paula, a localidade chamada Cascata, é logo aqui para frente da Serra da Rocinha. Tá? E fui para lá com 15 anos. Fiquei 11 meses trabalhando de servente de pedreiro, depois voltei para Criciúma. Cheguei em Criciúma, eu arrumei emprego, fui trabalhar de auxiliar de pintor de parede.
Trabalhei mais ou menos um ano também. Aí tem o meu irmão mais velho, que era topógrafo, para quem não sabe, né? Topógrafo, no passado, é o agrimensor de hoje. Só que, naquele tempo, não existia faculdade de topografia. Então, a gente aprendia trabalhando. Como eu estou falando que aprendia trabalhando, eu, na escola, eu aprendi a ler e escrever. O resto, eu aprendi trabalhando. Então, fui para o Rio Grande do Sul, voltei, e, aos 17 anos, convidado pelo meu irmão, que foi trabalhar em Passo Fundo na construção de uma ferrovia, me convidou para mim trabalhar como auxiliar de topografia. Eu fui, trabalhei no Departamento Nacional de Estradas de Ferro, na construção da ferrovia, e aprendi a profissão. Aprendi a profissão, passei a ser o topógrafo do órgão. Nós éramos 9 profissionais. Dos 9, saiu auxiliar de residente, nós tínhamos um engenheiro residente, o resto era fiscais, e tinha um auxiliar de residente. O auxiliar de residente saiu, e o engenheiro me convidou para mim ser o auxiliar de residente. Eu era o mais novo de idade e o mais novo de serviço. E ele me convidou, eu aceitei o convite, e fiquei um período bastante grande lá como auxiliar de residente. Depois achei que ele quis começar uma vida profissional diferente, ter um negóciozinho. Comprei um caminhão. Final da história do caminhão. Fiquei sem caminhão, quebrei a cara. Fiquei sem caminhão, sem dinheiro e sem emprego. Fiquei 3 meses procurando emprego na minha profissão, topógrafo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não consegui nada. Aí, o doutor Manif, vocês são tudo muito jovens, não lembro do doutor Manif, era um médico que tinha em Criciúma. Me aconselhou a ir procurar uma empresa de amigos deles, que era a Geosol, empresa do doutor Vitor de Cash, que lá eles usavam muito serviço de topografia. E eu fui lá, e o doutor Vitor disse: "Ô, Locks, topógrafo, nós temos 2 no almoxarifado, porque não tem serviço. E o único profissional que nós estamos precisando aí é um motorista." Eu disse assim: "Eu aceito a vaga do motorista." Eu digo: "Faz 3 meses que eu estou procurando emprego na minha profissão, não acho. Então, vou recomeçar como motorista." E comecei como motorista. Primeiro serviço de topografia que a empresa teve, o doutor Vitor me convidou para mim ir para trabalhar como topógrafo. Tá? Eu adorei a ideia, aceitei e trabalhei 4 anos na empresa. Depois saí e voltei para Criciúma. Em Criciúma, fui trabalhar de topógrafo na Carbonífera. E o diretor da Carbonífera, não vou detalhar, porque aconteceu tão rápido, e 6 meses depois ele me convidou para ser o capataz geral. O capataz geral nas minas era o gerente, fazia as vezes do gerente de produção. Então, fiquei lá como gerente de produção 5 anos. Nesses 5 anos, nós fizemos um belo trabalho. A Carbonífera, quando eu comecei, a Carbonífera estava em dificuldade. Quando eu saí, a Carbonífera já pertencia a outro proprietário, né? E me deu uma missão de pegar e dizer assim: nós temos um estoque de carvão muito grande e nós precisamos embarcar esse carvão. Então, nós vamos ter que dispensar um certo número de funcionários. E me deram o número de funcionários a ser dispensado, um número bastante elevado. Eu, no começo, eu até gostei que me livrei de alguns maus funcionários. Mas a hora que eu comecei aproveitou a mexer, já, né, seu José? A hora que eu comecei a mexer com os bons funcionários, e eles perguntavam para mim: "Pô, Zé, por que eu?" Aquilo me doía. E eu comecei a perceber que eles estavam sendo punidos por ter dado produção, né, por ter produzido mais do que a cota da empresa. Eu peguei, o que é que eu fiz? Pedi uma licença sem remuneração por 90 dias para não botar os meninos para a rua. E
nesses 90 dias, surgiu uma oportunidade, aí começa a minha vida empresarial. Aí surgiu uma oportunidade para mim fazer uma pequena empreitada numa linha de transmissão da Eletrosul, ligando a barragem de Passo Fundo a Porto Alegre, 345 quilômetros. E o topógrafo que estava tocando era meu irmão. Ele desistiu e o dono da empresa me chamou, me convidou para me tocar o serviço, fazer o resto do serviço. Aí eu acabei saindo da empresa carbonífera que eu trabalhava e fui tocar o serviço. Gostei, 3 meses depois registrei uma empresa. A empresa passou a se chamar CETEP, Serviços Topográficos e Projetos. Uau! Aí contratei mais um topógrafo para me ajudar. Nós, em 2 topógrafos, nós fizemos 345 quilômetros de linha de transmissão, de topografia para linha de transmissão. A empresa que nos fiscalizava era uma empresa do Rio, uma empresa chamada Electra, e o dono era um baixinho, muito inteligente. Às vezes eu até brinco com a turma, ele era tão inteligente que me contratou. Então, o doutor Raimundo Santiago, então, começamos a trabalhar, fizemos serviço, levamos quase 1 ano para concluir o trabalho. No fim da conclusão do trabalho, ele me chamou e disse assim: ô Locks, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu disse: qual é a proposta, doutor Raimundo? Ele disse assim: eu participo muito de concorrência para fazer projeto de linha de transmissão e da assessoria. Eu vou começar a trabalhar para participar de concorrência da topografia também. Aí a topografia eu dou para a tua empresa e o projeto fica comigo. Ele disse assim: o que é que tu acha da proposta? Eu digo: isso aí é proposta de pai para filho. Tá? E realmente comecei essa parceria com ele. E aí nós começamos a trabalhar no Brasil inteiro. Teve uma época que a CETEP tinha 70 e poucas equipes trabalhando no campo, equipes de topografia. Chegamos a ser a maior empresa de topografia do Brasil. Criamos em Brasília, criamos Isso que ano? O começo foi em 1970. Agora, em março, está fazendo 55 anos. E como eu estava falando, nós saímos pelo Brasil inteiro, depois passamos a trabalhar com o INCRA, em reforma agrária, fazendo levantamento para titular propriedades, aquelas propriedades invadidas que o governo, no fim, acabava titulando. Né? Então, trabalhamos nisso muito tempo. E uma curiosidade que eu vou falar para vocês nesse serviço: toda a terra que nós levantamos era terra invadida e os sem terra estavam acampados lá dentro. Nós nunca conseguimos um sem terra para trabalhar como auxiliar de topografia. O sem terra não trabalha, seu José? O sem terra não trabalha? Não, eles são proibidos de trabalhar. Se eles trabalharem, eles não ganham aquela mensalidade que dão para eles. Interessante, interessante. Eu tenho um empresário aqui em Criciúma, que ele era de esquerda, PT, eu não sei o que é que ele é hoje, né? E esse empresário defendia muito esse pessoal sem terra. E numa viagem daqui para a Europa, que nós fomos juntos, sentados lado a lado, eu fui contando a história para ele. Ele disse: meu Deus do céu, eu estou do lado errado. e como eu estava contando. Então, depois da topografia, surgiu uma oportunidade de nós começar a trabalhar com terraplanagem. E o meu sonho era diversificar a empresa, porque eu achava que topografia não ia dar uma vida para nós muito longa. Então, eu comprei uma empresa de terraplanagem
mais uma vez, daquele meu irmão que ensinou a topografia, né? Comprei a empresa dele e começamos a trabalhar com terraplanagem, depois começamos construção, entramos na construção rodoviária, né? Depois aí fizemos uma fusão, a empresa dele, que transformamos tudo em CETEP, aí a CETEP começou a fazer construção rodoviária. Mais tarde, nós participamos também, começamos a participar de construção civil, que aí veio a construtora Locks, a segunda empresa do grupo. Estamos trabalhando. Até eu quero voltar atrás um pouquinho, voltar na CETEP. Quando eu comecei a CETEP, tá, eu comecei a trazer toda a minha família para dentro. Irmão, sobrinho, cunhado, e tinha 30 e poucos parentes trabalhando comigo. E uma das nossas reuniões, eu estava falando para os meus irmãos, assim, olha, gente, foi logo no comecinho da CETEP, nós viemos para ficar. E, para nós ficar, nós temos que fazer serviço com qualidade, com responsabilidade. Eu disse, não tem outro caminho. Aí o meu irmão mais velho, que trabalhava comigo, que não era meu sócio ainda, meu irmão mais velho pegou e disse, José, tu já falou uma carrada de coisa, falasse, inclusive, muito em qualidade. E ele disse assim, mas tu não falou em resultado. Eu disse, Vinícius, o resultado é consequência. Se nós fizermos serviço com qualidade, nós vamos ter bom resultado. Se nós fizermos serviço com péssima qualidade, a nossa vida empresarial vai ser muito curta. Uau! Tá? E realmente, a gente sempre primou pela qualidade. Quando nós fundamos a construtora Locks, eu peguei, fiz a reunião e falei a mesma coisa. Gente, melhor qualidade possível. Eu digo, o resultado vai vir automaticamente. E estamos até hoje. Eu tenho recebido, às vezes, reclamações de alguns clientes, que são meus amigos, eles reclamam do preço quando eles querem comprar um apartamento, que é um pouquinho maior do que o dos outros, mas nunca reclamaram da qualidade. Até hoje nós não recebemos nenhuma reclamação da qualidade. Então, eu acho, para quem está começando, tá? Eu estou contando a minha história para esses empreendedores mais jovens e até os mais velhos, que talvez na minha idade não tenha ninguém, mas deve ter algum. Se preocupar realmente, ó, qualidade. Tá? E outra coisa, a empresa realmente, muita gente trata como um objeto para ele usufruir, para ele tirar os dividendos para poder realmente aproveitar a vida. E eu, na realidade, eu fiz justamente o contrário. Nós ficamos mais de 20 anos vivendo do nosso salário. Todos da família que trabalhava lá tinham um vencimento. Tá? E todo mundo vivia disso aí durante 20 anos. A partir de mais ou menos 20 anos, nós começamos a fazer os primeiros dividendos, mas os dividendozinhos muito simples. Qual era a minha ideia? Nós vínhamos de uma família muito humilde, né? Trabalhando com dificuldade de arrumar emprego, e ali nós tínhamos o nosso emprego, pelo menos nosso emprego garantido. Então, vamos garantir primeiro o nosso emprego, vamos construir a empresa. Construímos a empresa e depois começamos a tirar dividendos. E eu recomendo todo mundo, tá? Principalmente os jovens que estão entrando agora, trabalhando como empresário, que priorize a empresa. Eu tenho um sobrinho que, numa reunião, ele disse, tio, eu sempre vejo falar que a prioridade é das pessoas. E eu disse para ele, eu não estou fazendo coisa diferente. Eu digo, se nós priorizar a empresa, nós estamos priorizando um número de pessoas muito maior do que se nós priorizássemos as pessoas, porque, pelo que eu estou te entendendo, tu está querendo prioridade para os sócios. E eu sempre trabalhei na empresa, e trabalho até hoje, eu não me considero dono de empresa, eu me considero
um funcionário contratado para administrar a empresa. Tá? Eu só sou sócio na hora do dividendo, recebo a minha parte como todo mundo recebe. Mas eu administro a empresa, eu me sinto um trabalhador, um funcionário da empresa. E eu acho que isso tem sido realmente o principal do nosso sucesso. Seu José, só pegando esse gancho que você falou, a gente vai já fazer uma dinâmica aqui. Eu quero trazer para o lado jovem, digamos assim, da coisa, né? O Leandro é fundador da 49 Educação e é um cara que faz um trabalho muito bacana lá em Florianópolis, está migrando aqui para a nossa região. Um cara jovem, diferente de você, um cara que está começando agora a trilhar esse processo. Queria que tu trouxesse essa mesma visão que ele tem, né, da gestão, da startup, do empreendedorismo também para os dias de hoje. Maranhão, primeiro eu queria te agradecer, excelente oportunidade, excelente evento. Ficar feliz pelo jovem, né? Nem tão jovem assim, mas acho que você falou... Gente, eu acho que todo mundo tem um direito e todos nós temos um dever. Tá? O que eu sugiro para os jovens empresários é que realmente dê prioridade às suas empresas que estão começando, deixe para aproveitar a vida um pouco mais tarde, até porque, às vezes, os meus sobrinhos falam, pô, tio, está na hora do senhor parar de trabalhar e aproveitar a vida. Eu digo, olha, aproveitar a vida para a gente, para mim, é fazer o que a gente gosta. Eu estou fazendo o que eu gosto de trabalhar, é o meu lazer principal, é o trabalho. Né? Eu disse... E hoje, até uma frasezinha que eu aprendi no meu livro de escola, um livrinho de escola no 2º ano. Tá? Hoje, eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para as próximas gerações. Uau. E eu faço isso com o maior prazer, com a maior satisfação. Eu quero deixar um legado para todas as pessoas que estão em volta de mim. Isso aí é que eu sugiro também para as pessoas, para nós, como ser humano, não ser egoísta. A gente procurar sempre olhar para aqueles que estão em volta da gente. Eu tenho ajudado muitas pessoas. Eu vou dar um número aproximado aqui que vocês não vão acreditar. Tá? Eu comecei pagando faculdade. Eu não estudei, não pude estudar, mas comecei pagando faculdade para os meus familiares, para sobrinhos, depois sobrinho neto, e hoje eu estou pagando para pessoas que não são da família. Eu já tenho mais de 30 universitários formados. Maravilhoso. E não me orgulho de nada do que eu tenho, de nada do que eu conquistei. Agora, me orgulho muito do que eu proporciono. Gente, era esse o recado que eu queria dar e essa sugestão que eu queria dar para os jovens. Aí. Maravilhoso. Seu José, obrigado. Obrigado, Leandro. Queria que você deixasse um recado também, um conselho para os jovens empreendedores, para essa geração nova que vem com tudo aí para fazer o novo ciclo empresarial aqui da nossa região. Pessoal, então, startup é algo que está